Como aqui no Evangelho de Mateus, quando Jesus foi levado a julgamento e colocado na presença de Pilatos, e Pilatos foi um advogado de defesa que fez tudo o que podia para salvar Jesus. Chegou a dizer: olha, isso aqui não tem nada a ver com transgressão à lei romana. Do ponto de vista dos romanos, ele não cometeu crime nenhum. Deixem o homem ir. Mas eles incitavam o povo, dizendo que não queriam. E aí Pilatos chega a perguntar: quem vocês querem que eu solte? Porque naquela época do ano era comum haver um indulto praticado pelo governador romano, pelo preposto do imperador. Era uma data de libertação na Páscoa de pelo menos um prisioneiro. E Pilatos diz: a quem vocês querem que eu solte, conforme a tradição de vocês, nessa Páscoa? E aí eles todos responderam quando Pilatos disse: a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque Pilatos sabiam que por inveja eles estavam entregando a Jesus, porque o poder do amor de Jesus era algo para além do que eles conseguiriam competir a respeito. O amor de Jesus pelo povo, a graça de Jesus, a saúde que ele trazia, a luz que ele carregou, a iluminação, a abertura das mentes, o perdão, a graça, era o que eles não tinham a oferecer. E invejavam, e odiavam. E estando ele no tribunal, a mulher de Pilatos mandou um recado dizendo: não te envolvas com esse homem justo, Jesus, porque hoje à noite, em sonho, eu sofri muito, muito, muito a respeito dele. Mas os principais sacerdotes atropelaram o bilhete da mulher de Pilatos, juntamente com os anciãos, os presbíteros da igreja, da sinagoga, do sinédrio, do Supremo Concílio, e pediram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus, como a gente assiste hoje. É um povo pedindo Barrabás. A gente quer Barrabás. Enquanto isso, eles estão fazendo o evangelho de Jesus morrer. E para essa geração que está assistindo essa negação, que faz da traição de Judas uma brincadeira de criança, é a traição desse povo todo, desses pastores todos de Bíblia na mão. Olhar isso aqui, ver isso aqui, é de fato assistir à escolha da falta de amor, de empatia, de carinho, de respeito, de um indivíduo anarquista, malfeitor, narcisista da perversidade, Barrabás. Enquanto isso, a gente faz o evangelho morrer. Crucifica Jesus a segunda vez, como o escritor de Hebreus diz. O que é um perigo, ele diz. Vocês ficam crucificando Jesus de novo, chega uma hora que o arrependimento já não será possível para vocês. No entanto, os principais líderes religiosos, os presbíteros, persuadiram o povo e eles gritaram, gritaram e gritaram. Pilatos perguntava: qual dos dois quereis mesmo? Não acreditava que o povo gritasse Barrabás, junto com todos os líderes da igreja, da sinagoga, que era a igreja. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Pergunta de Pilatos é: meu Deus, e eu? Vou matar um inocente por causa do capricho de vocês e soltar um bandido?
Porque até Pilatos tinha mais discernimento do que os crentes. Porque o Pilatos, que não tinha nada a ver com religião, nem com o templo, nem com o sinédrio, nem com as seitas dos judeus, nem com coisa alguma deles, todavia, nesse caso, estava sendo infinitamente mais humano, mais verdadeiro, mais justo, mais desejoso de não praticar o mal, de não cometer uma perversão. E insiste, insiste, chega ao ponto de dizer: vocês querem isso mesmo? E o que eu vou fazer de Jesus? Porque ele não concebeu como destino para Jesus a cruz. Pilatos ainda tinha uma esperança de que eles dissessem: exila-o, prende-o, deixa ele ficar um tempo na cadeia sem poder falar com ninguém. Ainda era uma esperança de Pilatos muito mais humana do que eles eram nas suas expressões. Mas o pedido deles, incitando o povo e ainda pagando gente, como diz Lucas, para ficar gritando: Barrabás, Barrabás, aqueles seres comprometidos, aquele nicho político pago para estar em todas, gritar em todas, e ir uniformizado: Barrabás, Barrabás. E então Pilatos fez essa pergunta: e eu vou fazer o que de Jesus? Ele estava com muito mais temor do que ele viesse a fazer pela advertência que a esposa dele tinha feito, do que a soma de todas as consciências religiosas dos judeus, que estavam tomadas por uma potestade homicida. E eles chegaram e disseram: não, pode crucificar. E ele disse: vocês têm certeza? E eles, sabem o que disseram? Que venha sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Que venha sobre nós, chamando juízo sobre eles. Assim como eu vejo hoje essa geração inteira de líderes religiosos, e 90% dos líderes religiosos no Brasil estão ensinando a doutrina da espada, do vamos tomar o reino de Deus pela força, vamos ganhar no grito, no braço, vamos impor a nossa agenda cultural, que não tem nada a ver com a sobrevivência do pobre, com atendimento dos miseráveis, com distribuição de renda, com a melhoria do sistema de saúde, que já foi muito melhor e foi devastado nesses últimos 4 anos, melhorias em tudo aquilo que já foi melhor e foi levado para trás, melhoria do cuidado com o meio ambiente, no cuidado com as populações indígenas, no cuidado para dar oportunidade igual, independente de raças, para todas as pessoas, na proibição da violência, seja física, seja oral, verbal ou publicitária, contra qualquer grupo de pessoas que tenham opções diferentes. E em Israel tinha gente de todo tipo. E Jesus escolheu ir viver no meio do povo mais miscigenado, com gente de todas as culturas, que era chamado desde os dias de Isaías, 800 anos antes de Jesus, de a Galileia dos gentios, do povo que vivia na região da sombra da morte. Foi justamente para esses que não tinham teologia, que não tinham templo, que não davam dízimo, que não faziam nada, que vinham de templos pagãos em volta, das divindades de Decápolis, das 10 cidades greco-romanas, com cultos variados, até culto ao imperador tinha em alguns lugares na circunvizinhança da Galileia. E é para lá que Jesus vai. E é para essas pessoas que ele ensina. E são essas pessoas que melhor o entendem. E são elas que o seguem. E são elas que testemunham tudo, até que foram esmagadas pelo testemunho da ressurreição. E se converteram ao Espírito da vida e da paz.
E todas elas foram mortas por morte violenta, não porque puxaram da espada para brigar contra nenhum grupo, mas porque, como ovelhas mudas, foram levados ao matadouro. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado, alguns deles foram apedrejados, outros sofreram destinos horríveis, de torturas até a morte. João foi o único que morreu de velho, mas em exílio, sozinho, sem ninguém, sem testemunho, sem amigo. Ele não podia nem dizer como Paulo: vem logo, Lucas, vem logo, Timóteo, porque somente Lucas está comigo. Não, ele não tinha ninguém. Ele morreu, só ele e Deus. Mas não usou de violência para representar o Evangelho e combateu todo tipo de violência, todos eles, por amor ao Evangelho, porque o Evangelho é do Príncipe da Paz. Que farei eu, pois, de Jesus chamado Cristo? É a pergunta de Pilatos que eu deixo com você. Com você que já não sabe mais quem é Jesus. Tem muita gente boa, querida, gente amada, mas que resolveu viver do ensino dos pastores. E aí cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça é um interesse, é uma cobiça. Ou são a maioria deles seres toscos, verdadeiros ogros da idade da pedra, sem sensibilidade humana nenhuma. São apenas homo erectus, que não viraram nem homo sapiens, muito menos homo sapiens sapiens, muito menos homo pneumáticos, que era o que Paulo queria que nós todos nos tornássemos: homens do Espírito, mulheres do Espírito, seres do Espírito, do Evangelho. Mas eles foram se tornando outra coisa. E porque não conhecem o Evangelho, tudo que dizem a eles em nome de Jesus, eles compram. E eles se tornam uma milícia aguerrida de ódios. E o povo mais aguerrido desse período no Brasil não é o MST. Vocês não ouviram falar do MST, nem do movimento dos sem-teto. Vocês não ouviram falar de nenhum outro movimento, a não ser dos pacifistas, defensores de índios, de quilombolas, tentando diminuir o desmatamento, o desflorestamento, as queimadas. São essas as vozes que estão falando, escrevendo cartas de apoio à democracia. Não tem ninguém pedindo para o povo se armar, para enfrentar os inimigos, não. E eles não são e não fazem isso em nome de Jesus. Estão fazendo isso em nome do bom senso, em nome da liberdade, em nome do respeito de escolha de cada cidadão. Me digam, no dia do juízo, quem se levantará para julgar esta geração? Se não serão os chamados ateus, agnósticos ou irreligiosos do povo brasileiro, que são muito mais humanos, sensatos, tomados de ternura, de carinho, de defesa da liberdade humana, do que os evangélicos que vivem de arminha, de ódio, fazendo um discurso de violência, propalando mentiras e dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o inferno aplaude. Os demônios estão numa alegria indizível. Salva de palmas para a igreja evangélica no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na América Latina, toda cheia de ódio, de raiva,
um Jesus guerreiro, Rambo, um Jesus que não está nem aí, pragmático e que atropela. No dia do juízo, quem descerá justificado para casa? E quem receberá juízo da parte de Deus? Como Pedro diz, um juízo que começa pela casa de Deus. E quem me dera ele comece pela casa de Deus, porque o Brasil está precisando assistir algo que lhes dê temor e tremor do significado santo do nome de Jesus, e que anda lameado, blasfemado na boca da maioria dos que dizem que existem para defendê-lo, mas apelidaram Barrabás de Jesus. Eles dizem, solta-nos Jesus, vírgula, Barrabás, e não Jesus do Evangelho, Cristo. O Jesus do Evangelho é muito pacífico. A gente está precisando de um Jesus que parta para as cabeças, que tome o poder. É isso que nós queremos, nós não aguentamos mais. E foi isso que o cristianismo sempre quis. Foi a isso que ele aderiu em Constantino. E é a isso que ele continua aderindo nos últimos 1.700 anos. E o cristianismo não tem salvação. Tem gente aí, até outro dia eu estava ouvindo um filho na fé meu, que já devia ter aprendido isso há 40 anos, pelo menos, porque é o que eu ensino há mais de 40 anos, que o cristianismo não tem salvação. Aí eu vejo o rapaz dizer, é porque os evangélicos até hoje não foram apresentados ao verdadeiro cristianismo. Meu Deus, que cristianismo verdadeiro é esse? Nunca houve um verdadeiro cristianismo. A expressão está toda equivocada, porque as pessoas precisam ser apresentadas ao evangelho, ao verdadeiro evangelho, puro e simples de Jesus, sem acréscimos, sem dogmas, sem doutrinas, só evangelho, só Jesus, só a revolução da simplicidade e do amor. Mas para isso nem ele quer voltar, ninguém quer voltar. Todo mundo só quer reformar o cristianismo. E Jesus não é de reforma. Jesus não é de reforma, ele disse que é para não reformar, não botar remendo de pano velho, remendo de pano novo em vestes velhas, porque o pano novo vai puir a estrutura do tecido velho e vai ficar um rombo maior, para não colocar vinho novo em odres feitos de couro de cabra, porque se o odre já é velho, já recebeu outros vinhos, ele já tem uma outra fermentação na pele, no abrigo, no container. Vai botar um vinho novo, vai estragar o vinho novo e a fermentação dele vai arrebentar o odre de couro, vai perder tudo. Reforma não, Jesus diz. A esperança dele é que em cada geração começasse uma outra geração de discípulos que fossem como os discípulos da primeira geração, com o mesmo engajamento, com a mesma paixão, com o mesmo amor, com o mesmo compromisso, com a mesma entrega, com a mesma obediência, com a mesma simplicidade, com a presença da cruz como perdão e graça e com a força da ressurreição como poder existencial para caminhar e vencer e atravessar todas as coisas. Mas o que nós temos é o oposto disso. É o Jesus Barrabás. E os crentes do Cristo Barrabás. O que você tem que decidir é a respeito do que você vai fazer de Jesus.